Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel Camargo falando sobre competência leitora, que nada mais é que o que é essa competência? São as capacidades de um leitor de diferenciar as diferentes opiniões, de perceber essas diferentes opiniões dentro da comparação com textos ou com argumentos. E essa competência, essa condição, ela é fundamental, principalmente nos dias de hoje, onde nós temos uma infinidade de discursos, de narrativas, falando coisas contraditórias e assertivas. E é importante que o leitor saiba, compreender a real intenção do locutor. Esse é o objetivo de sabermos, de desenvolvermos a competência leitora. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como comparar diferentes opiniões? Diariamente, recebemos e emitimos opiniões. E muitas vezes nos deparamos com textos que expressam diferentes pontos de vista a respeito de um verdadeiro, de um mesmo tema ou de um mesmo fato. Um leitor competente é capaz de perceber os pontos de vista veiculados em um texto e de que forma estes se relacionam a outros. Então, essas opiniões diferentes devem ser avaliadas e bem avaliadas pelo leitor. Esse leitor tem que saber, tem que conseguir entender a intenção do locutor. Tá? Principalmente se essa intenção é positiva ou negativa. E eu sempre uso o negativo e o positivo baseado nos ensinamentos socráticos, tá? Para quem quiser pesquisar. Muito mais do que decodificar letras, palavras e frases, ler é compreender um discurso, seja ele oral ou escrito. A compreensão leitora está ligada à capacidade de se interpretar, a capacidade de atribuir sentido e alcançar a clareza sobre as informações que aquele determinado conjunto de ideias apresenta ao interlocutor. Que quem é o interlocutor são todos os participantes da conversa, do discurso. E principalmente aqueles que leem ou ouvem. Essa compreensão é fundamental para a construção de conhecimento por parte dos estudantes ou de leitores diversos. Tá? Mas consequentemente, essa compreensão, ela formará indivíduos capacitados à compreensão dos inúmeros discursos, das diversas intenções discursivas existentes. Porque nunca se teve tanta produção intelectual. E como avaliar se essa produção intelectual é boa ou ruim? Como avaliar isso? Eu, professor Daniel Camargo, aconselho que se utilize os estudos filosóficos de Sócrates, Aristóteles e Platão para nós compreendermos o que é correto e o que não é correto. Porque Sócrates e seus discípulos desenvolveram um método transcendente. Eles analisam não só o material, mas a mente, o espiritual e tudo mais. Porque nós não somos só matéria. E é importante que se perceba essa condição. Então, para que nós tenhamos uma noção, eu coloquei aqui um texto que diz o seguinte, porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Isso aqui é um trecho do Evangelho de Lucas, que é sobre uma parábola dita por Jesus, tá? Pelo homem histórico. Não estou falando de religião, estou falando de filosofia e de compreensão do discurso. Porque essa parábola ela faz com que a gente reflita sobre a intenção discursiva. Portanto, não há como um discurso que prejudica um determinado grupo em detrimento de outro ser de todo positivo.
Não tem como eu fazer um discurso que vai auxiliar apenas o grupo amarelo, deixando de lado o grupo vermelho. Não é bom esse discurso, porque se existe um grupo prejudicado, a intenção do locutor não é positiva. Isso tudo é importante na interpretação de textos. Essa questão deve sempre participar de qualquer debate, pois o que é justo será sempre justo para todos. E nós vamos analisar 2 textos que falam sobre o mesmo tema, para compreender exatamente como nós devemos interpretar e participar dos debates, né? Com argumentos sólidos, tá? Para que enriqueça a questão e enriqueça o conhecimento de determinados grupos que participam desses debates. Então, o texto 1. Telenovelas empobrecem o país. Olha o texto e olha o título do texto. Telenovelas empobrecem o país. Parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira. O que se assiste todos os dias, às 6, 7 ou 8 horas da noite, é algo muito pior do que os mais baratos filmes B americanos. Os diálogos são péssimos, as atuações sofríveis. 3 minutos em frente a qualquer novela são capazes de me deixar absolutamente entediado. Nada pode ser mais previsível. Vamos ver o texto 2, o que fala, vai falar também sobre telenovela. Novela é cultura. Veja, novela de televisão aliena? Aí a Maria Aparecida, que é a entrevistada, responde. Claro que não. Considerar a telenovela um produto cultural alienante é um tremendo preconceito da universidade. Quem acha que novela aliena está, na verdade, chamando o povo de débil mental. Bobagem imaginar que alguém é induzido a pensar que a vida é um mar de rosas só por causa de um enredo açucarado. A telenovela brasileira é um produto cultural de alta qualidade, técnica, e algumas delas são verdadeiras obras de arte. Vocês conseguem perceber a diferença da intenção discursiva de quem falou no texto 1 e de quem falou no texto 2? Vamos ver uma questão aqui para a gente discutir e ver o que a gente deve analisar para refletir sobre as intenções discursivas. Então, com relação ao tema telenovela, nos textos 1 e 2 encontra-se a mesma opinião sobre a telenovela. No texto 1, compara-se a qualidade das novelas aos melhores filmes americanos. No texto 2, algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte. E no texto 2, a telenovela é considerada uma bobagem. O que eu tenho que analisar para ver qual é a resposta que está afirmando algo verdadeiro com relação aos 2 textos? Nessas questões que pedem a identificação e a comparação do ponto de vista de autores de 2 ou mais textos lidos, exigem que você, leitor, identifique em cada um desses textos o assunto em discussão e a opinião defendida. A seguir, é importante comparar os pontos de vista para perceber pontos de semelhança e de diferença entre essas opiniões. Então vamos ver como é que a gente analisa isso para chegar à resposta correta. Então, na questão em análise, por exemplo, observe que o tema já está indicado no enunciado. Na estrutura mais comum de textos opinativos, o ponto de vista é apresentado logo no início do texto, para então ser construída a argumentação. É assim que se trabalha um texto argumentativo. Eu digo do que eu vou falar, trabalho depois a argumentação e depois eu finalizo com, posso dar uma opinião ou não, tá? Para concluir. No texto 1, logo no título, note que o uso da palavra empobrecem indica valor negativo. E na primeira frase, parece que não há vida inteligente na telenovela brasileira, fica evidente que o posicionamento do autor a respeito de telenovelas não é positivo. Esses 2 textos são de fácil compreensão, de fácil identificação da intenção dos locutores. Tá? Mas precisamos exercitar isso primeiro com texto simples e depois ir dificultando o processo. No texto 2, por ser uma entrevista, é preciso considerar não apenas a fala da entrevistada, mas também a do entrevistador em virtude dos implícitos, daquilo que está nas entrelinhas,
daquilo que foi dito através da linguagem figurada. Tá? Então, claro que não aliena. O posicionamento da entrevistada também pode ser encontrado ao final do trecho, especialmente em... E algumas dessas telenovelas são verdadeiras obras de arte. Então aqui está explícito que a entrevistada do texto 2 concorda com o fato de as telenovelas terem importância cultural. Enquanto no texto 1, o locutor ele não concorda, ele acha que telenovela é de muita má qualidade, as telenovelas. Na questão proposta, feita essa identificação, é possível eliminar a alternativa A, pois os autores não concordam quanto ao valor das telenovelas. A afirmação B pode ser descartada se considerarmos que o autor defende que as novelas brasileiras são piores que os mais baratos filmes B americanos. Então, são ruins. Ele diz que são ruins. Também se determina o item D ao se perceber que, se considerar bobagem a ideia de que uma pessoa é influenciada pelo enredo de uma telenovela. Então, a única resposta assertiva que informou a verdade sobre os dois textos é a C, que diz o seguinte. Por outro lado, ela reproduz exatamente a última frase do texto, tá? Que é exatamente o que a gente percebe. Vamos olhar aqui, ó. Nessa questão, só a C diz: algumas telenovelas brasileiras são consideradas obras de arte, que está escrito no texto. A C é a resposta certa. Então, meus amigos, para que a gente compreenda bem o texto, eu preciso de leitura. Nesse exemplo, os dois textos são simples e de fácil compreensão. Mas para que eu consiga compreender textos mais difíceis, mais complicados, mais rebuscados, é necessário maior quantidade de leitura. E percebam, eu devo ler não só o que eu gosto, eu devo ler de tudo, se eu quiser ter uma boa compreensão e uma competência à leitura. Espero que vocês tenham entendido, espero que a aula de hoje tenha sido boa para todos. Até a próxima.